meus amigos. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que fala: Bem-aventurados os misericordiosos, né? Esse capítulo nós vamos abordar sobre o tema da misericórdia, sobre a reconciliação com os adversários, sobre o sacrifício a Deus, mais agradável a Deus, né? E por final nós vamos falar sobre o perdão, sobre como a gente se porta diante do perdão, como a gente se porta diante dos erros alheios e também como a gente se porta diante dos nossos erros. Então, a misericórdia no dicionário, ela é definida como uma compaixão suscitada pela miséria alheia, né? Ela é uma indulgência, ela é uma graça, ela é o perdão. Segundo o Evangelho, diz que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam deferir. Então, Jesus nos fala que bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, com essa fala, Jesus mostra a importância da aplicação da lei da causa e efeito nos nossos atos diários. Tudo o que fizemos voltará para nós. Ensina que podemos compreender o nosso companheiro mais problemático, causador de muitas contrariedades, pois também nós muitas vezes necessitamos de compreensão. E esse é o sentido do perdão. Perdoar a todos quando também iremos precisar ser perdoados. Então, se fomos misericordiosos, também vamos obter misericórdia. Haroldo Dutra fala numa palestra dele: misericórdia é a pedagogia de Deus. É a pedagogia de Deus no amor. Então, no Evangelho, inicialmente é tratado sobre a reconciliação com os adversários. Então, o Evangelho já traz a apresentação do que é o perdão, que é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para uma ascensão luminosa. Então, Jesus nos disse no Evangelho: reconciliai-vos mais depressa com o vosso adversário, enquanto ele está no teu caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Então, o que quer dizer esse trecho do Evangelho? Quer dizer que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, que nós estamos com um irmão no nosso caminho, né? Que a gente sabe que a morte não existe, que o espírito ele é eterno. Então as nossas vidas vão continuar se seguindo, né? Tantas existências forem necessárias. E esse sentimento que a gente guarda conosco, ou que o irmão guarda com ele de nós, não vai sumir de uma existência para outra. Então, Deus nos dá esse entendimento, essa oportunidade da gente poder nos reconciliar com o nosso irmão enquanto ele está no nosso caminho, né? Quando ele está vivendo conosco. Por muitas vezes a gente sabe que a espiritualidade é tão perfeita
que nos traz esse irmão que a gente precisa se reconciliar na nossa própria família, no nosso grupo de amigos. E ali ele está oportunizando essa reconciliação. Os nossos reparos, né? As nossas dívidas. E ali ele está oportunizando nosso reparo, esse nosso aprendizado. Então é importante que a gente repare esses problemas com os nossos irmãos, esses sentimentos mal resolvidos com os nossos irmãos, nesse momento, nessa existência. Porque a gente sabe que um espírito continua com os mesmos sentimentos, né, que ele não resolve aqui, e esse muitas vezes é os casos das obsessões, né, em que um espírito, por muitas existências, persegue o outro por uma vingança, por um sentimento mal resolvido. Então, dentro do Evangelho é dito, reconciliai agora, né? Não deixe para depois. Então, é ter consciência de que a morte não existe, que o espírito é eterno e que pelo processo de justiça divina, de causa e efeito, nós temos necessidade dessa evolução, de aprender essa evolução e ter esse reparo junto aos nossos irmãos, né? A morte não nos livra dos inimigos. Temos que aproveitar essa oportunidade para nos colocar, que a espiritualidade nos coloca junto dos nossos adversários. Porque depois do desencarne, a gente não sabe quando essa oportunidade vai surgir. Então, resolva as pendências agora e evite arrastar essas ligações, esses sentimentos por várias existências. Também dentro do Evangelho é dito sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Né? Ele fala que antes de pedir perdão a Deus pelos nossos erros, a gente deve perdoar os nossos irmãos, deve pedir perdão aos nossos irmãos. E isso é um sacrifício agradável aos olhos de Deus, porque nós estamos mostrando misericórdia, a indulgência. Né? Na questão 661 do Livro dos Espíritos, ele fala: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso os atos valem mais que as palavras. Então ele está dizendo aqui que não adianta eu pedir a Deus um perdão se eu não perdoo o meu irmão. Né? Que esse sacrifício do perdoar, do esquecer, do nos reconciliar com o nosso irmão é agradável aos olhos de Deus. E com certeza esse efeito vai ser imediato também para os nossos erros. Dentro desse capítulo do Evangelho, também é tratado sobre o argueiro e a trave no olho. Ele diz: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixai-me tirar-te teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que ele diz aqui? O que quer dizer? Aqui ele fala sobre o olhar para si, o olhar os nossos erros, olhar as nossas faltas com os nossos irmãos, né? Reconhecer em nós o erro, não apontar o erro no irmão, primeiro ver os nossos, né? Porque muitas vezes a gente julga, a gente fala para o outro: ai, você errou comigo, e será que eu não errei com ele? Será que numa situação eu não me comportaria como ele? Então devemos olhar primeiro para nós entender essa nossa evolução, ter o nosso autoconhecimento, a nossa busca por uma melhora, né, pela nossa reforma íntima, olhando primeiro para nós, para os nossos erros, antes de apontá-los em outros, né? E dando sequência nessa mesma ideia, dentro do Evangelho é tratado o não julgueis a fim de não serás julgado. Aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Então, quando Jesus diz que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ele nos ensina sobre a indulgência. Que qualquer um de nós pode cometer erro,
Na Terra não existe espíritos imunes. Hoje, a gente pode estar imune por causa de uma circunstância que a vida te oferece, sobre um fortalecimento que a tua vivência está, né? Mas ninguém sabe se daqui a um tempo a gente não vai ter uma circunstância que nos faça errar da mesma forma, né? Se as situações não forem tão favoráveis a nós, se a gente vai agir da mesma forma. Então é pensar, se pôr no lugar do outro primeiro, né? Ver os nossos erros, como já foi dito, e olhar se nós não estamos apontando no outro erros que nos cabem. E também não julgar, porque a gente não sabe como é que a gente vai se comportar num momento desse. Um irmão pode ter os motivos dele para agir da forma que agiu conosco, pode ter errado, mas a gente também erra junto muitas vezes, né? Então a gente tem que olhar para nós e não apontar, não julgar, porque a gente não sabe as situações e as circunstâncias que as coisas estão para o nosso irmão. E a gente também não é livre de errar. A gente sabe que em qualquer momento a gente pode errar. Qualquer momento a gente pode tombar diante de uma situação diferente. Então é nós ter essa compreensão, ter esse entendimento que cada um sabe, né? Cada um tem o entendimento hoje, mas numa situação diversa a gente não sabe como é que a gente vai se comportar. E a gente também, muitas vezes a gente finge que a gente não erra, né? A gente esconde os nossos erros, a gente trata de outra forma, mas quando o irmão erra da mesma forma, a gente vai lá apontar o dedo, a gente vai julgar, a gente vai bravejar. Então a gente tem que ter essa consciência de que se eu tenho erros, eu também não tenho o direito de julgar o erro dos outros, né? E por fim nós vamos estudar agora, que é o tema central desse capítulo, que é o perdão, né? O perdão das ofensas. Então foi perguntado ao nosso mestre: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E ele diz: eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então é da gente entender que se a gente perdoar, a gente também vai ser perdoado, né? Mas da mesma forma que se a gente agir de uma forma diversa, a gente vai ter o nosso julgamento da mesma forma. Então a gente tem que perdoar quantas vezes for necessário. A gente não tem que escolher, agora eu perdoei, errou comigo. Será que eu tenho que perdoar de novo? Né? Jesus diz que sim, que a gente tem que perdoar porque cada um tem uma evolução. E ele aponta que existem 2 formas de perdão, né? O perdão, que é o perdão nobre, aquele perdão que é verdadeiro, que vem do coração, né? E tem o outro perdão, que por trás do perdão existe um orgulho, uma vaidade, que no momento do perdão ele tem que humilhar, né? Tem que ir lá falar tudo que ele errou, apontar, julgar e humilhar essa pessoa para que ele possa ser perdoado por mim. Ou fazer um perdão público, dizer: olha como eu sou, eu tenho uma evolução, olha como eu sou misericordioso, eu estou perdoando esse irmão. Não. O perdão nobre, ele é feito silenciosamente, eu e o meu irmão, sem alarde, né? Sem escancarar os erros do outro. Ele é feito de coração, né? Às vezes as pessoas dizem que perdoam, mas a postura é totalmente diferente. Eu perdoo, mas eu não quero te ver. Eu vou te perdoar, mas antes eu vou te dizer umas verdades, né? Eu te perdoo porque tu é um pobre coitado. Mas não é assim. Isso não é o perdão nobre, o perdão do coração. E não há um perdão sem a compreensão. Isso a gente nunca pode esquecer. A gente tem que compreender as atitudes do irmão. Por que ele agiu dessa forma? Né? Eu tenho condições agora de perdoar?
então eu vou entender. Eu vou compreender os erros dele, vou compreender as circunstâncias que tudo aconteceu e vou seguir. Não vou guardar esse ódio, não vou guardar esse rancor no meu coração, porque isso não vai fazer bem. Porque eu vou emanar uma energia que eu vou receber a mesma energia. E é isso que a gente tem que lembrar sempre, que é o bate e volta, né? A gente manda a energia, mas a gente também recebe. E como é que a gente pode pensar que nessa aplicabilidade desse perdão no dia a dia, a gente pensa, e por que perdoar é tão difícil? Isso eu sempre me pergunto, por que é tão difícil, né? Porque nós somos seres imperfeitos, e o Evangelho vem esclarecer isso. Nós somos seres imperfeitos, nós muitas vezes somos conduzidos pelo orgulho, pelo egoísmo, a gente tem dificuldade muitas vezes de conversar com o nosso irmão, de saber o que está acontecendo, né? A gente tem sempre o hábito, claro, esse hábito que é difícil do controle, que é o do julgamento. Também a gente associa muitas vezes o perdão a uma fraqueza, a ser fracos. Eu vou perdoar, mas ele vai me achar fraco, eu vou ser menos, porque eu estou pedindo perdão, ou porque eu estou entendendo o perdão dele, né? E a gente, na maioria das vezes, é dominado pelos melindres, né? Então a gente tem que, como eu já disse anteriormente, ter a compreensão do que eu estou fazendo, compreensão do que o meu irmão fez, e estar disposto a não manter esse sentimento ruim de raiva e de ódio, né? Muitas vezes é perguntado, e o perdão e o esquecimento, eles são a mesma coisa? Para mim, perdoar, eu tenho que esquecer? Geralmente a gente não esquece, né? O perdão, por a gente ser imperfeito, muitas vezes o perdão independe do esquecimento. Mas o que é necessário no momento do perdão é diluir a mágoa, né? É diluir a mágoa, não sentir aquele sentimento ruim, aquela coisa que me traz um aperto, né? Que me bloqueia. É sentir que não existe mais essa mágoa. Isso é o perdão verdadeiro. Emmanuel, no livro O Consolador, diz: o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente da falta do seu irmão. Entretanto, para um espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância, né? Então, perdoar é uma necessidade por vários motivos, mas a gente ainda é imperfeito e a gente não entende. A verdade é que a gente não deveria se ofender tanto, a gente não deveria deixar esses sentimentos brotarem na gente. Muitas vezes a gente olha para um irmão de um outro jeito e já é criado esse sentimento. Muitas vezes uma coisinha pequena se torna enorme na nossa cabeça, porque a gente não tem a compreensão de se colocar também no lugar do outro. E aquele sentimento que não precisaria existir se transforma numa mágoa, num ódio, num rancor, que muitas vezes vai muitas existências para a gente conseguir superar. Quanto uma conversa, um abraço, uma desculpa, poderia resolver tudo rapidamente nessa existência e não trazer essa carga tão pesada durante várias vidas que a gente tiver. E quem precisa do perdão? Todos nós, espíritos eternos, imperfeitos, ainda como a gente demonstra uma complexibilidade de sentimentos e emoções contraditórios, e eles se agitam dentro de nós. E isso é levado aos erros, né? É levado aos enganos. E a gente pode cometer um erro aí. Então, todo mundo precisa saber perdoar. E todo mundo merece o perdão. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, diz: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E é dito: benevolência com todos, indulgências com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Bom, e como é que a gente aprende a perdoar, né? Perdoar é desculpar.
é o não valorizar a ofensa, é minimizar essa ofensa, é não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa que tem problemas pessoais, que tem problemas de circunstâncias que ele vive, né? Entender que cada um está num momento, cada um tem um despertar, cada um tem um lugar na sua evolução, nesse processo, né? E tem os seus aprendizados. Então, resumindo, é entender, é compreender, né? É não deixar aquela ofensa ser maior que o sentimento de misericórdia. Até porque a gente vive num planeta de provas e expiações. E se a gente está aqui, é porque a gente tem coisa para reparar e a gente tem aprendizados para desenvolver. Então, esse perdão é a mesma coisa que a gente aprender a amar, né? A gente não se ressentir com coisas pequenas, a gente entender o outro, a gente conseguir olhar para um irmão com amor, né? Mas aí diz, tudo bem, eu vou lá, vou pedir perdão. Mas e se o outro não quiser me perdoar? Né? Vai adiantar isso na minha evolução? Isso vai fazer bem para mim da mesma forma se ele não me perdoar? Mas a gente entende que quem procura o perdão, ele já está fazendo uma movimentação interna, né? Ele já está tendo uma modificação interna de sentimentos, de evolução, porque no momento que eu procuro o perdão, eu estou curando a mim, né? Eu estou fazendo a minha parte. E a gente não pode também exigir, eu estou pedindo perdão e quero que o meu irmão me perdoe. E se ele não estiver pronto para isso? Né? E se ele não estiver no tempo dele? E se ele não entender as tuas razões? Mas você fez a sua parte. Você se modificou para isso. Você colocou acima dessa raiva, acima desse rancor, o amor. E é isso que importa, porque cada um tem seu tempo. A gente faz a nossa parte e a pessoa aceita, se ela quiser. E se não quiser, nós vamos nos livrar disso, né? E aí já é tratado a questão do auto-perdão também. Que a gente se autopunir, a gente, de uma forma ou outra, a gente fragiliza o nosso espírito. E Deus nos perdoa sempre. Nós que ainda não aprendemos a perdoar. O perdoar, ele resulta em amor a nós mesmos e a nosso irmão. Porque a gente vai destinar outro tipo de vibrações, né? E aí eu achei interessante nesses estudos que eu achei uma parte sobre os benefícios do perdão. Então, o perdão, quando a gente exercita o perdoar, a gente tem cura acelerada emocionalmente e até fisicamente. A visão do mundo para nós é positiva, a gente é mais feliz, a gente não tem tanto problema porque a gente não vive tenso, aquelas dores, aquela rigidez no corpo. A gente se torna mais amável, mais tolerável. A gente aumenta a nossa força física, a gente tem mais sucesso, a gente reduz o estresse, a gente atrai coisas positivas para o nosso sistema, né? Ter algum reflexo até no nosso sistema imunológico, nos nossos relacionamentos. A gente tem um melhor sono, a gente vai dormir melhor, a gente não se vincula a esses sentimentos de ódio e rancor para uma depressão, né? Então a gente tem muito mais efeitos bons pra gente perdoando, amando, do que guardando mágoa, guardando rancor e guardando ódio dos outros. Então, a reflexão de hoje, resumidamente, é pra gente pensar, a gente colocar o amor acima do rancor, né? A gente com a compreensão, a indulgência, e a gente entender que o nosso irmão, algum irmão que está pelo processo reencarnatório no meu caminho,
para exercitar esse amor, muitas vezes pode não ter aprendido, mas eu posso fazer a minha parte. Então, como última reflexão, eu vou deixar. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Tá bom? Eu agradeço a todos. Tenho saudade de todos, né? E espero que isso passe logo para a gente poder estar junto novamente. Muito obrigada.